Olá, nós estamos no estudo de número 16 dos estudos de Creio e Sou Abençoado, que são estudos que espelham as bem-aventuranças de Cristo que estão em Mateus 5, de 1 a 12, e também ali em Lucas, no capítulo de número 6. Antes de mais nada, se você não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para você ser avisado de futuras publicações. Nós já fizemos um bom estudo aqui acerca das 9 bem-aventuranças e usamos até um diagrama onde nós mostramos as 9 bem-aventuranças de Cristo, onde do lado esquerdo você vai ver que são abençoados os pobres de espírito, os que choram, os que são mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos e também os rejeitados e os odiados. E por quê? Então existe uma segunda coluna onde você tem a razão, porque deles é o reino dos céus, porque eles serão consolados, porque eles herdarão a terra, eles serão fartos, eles alcançarão a misericórdia, eles verão a Deus, eles serão chamados filhos de Deus, deles é o reino dos céus e as pessoas são muitas vezes perseguidas por causa de Jesus, não é? Às vezes são perseguidos por uma coisa errada que fizeram, não é? Deverão pagar por isto. Mas aquele que é perseguido por causa de Jesus, Jesus vai mostrar que essa pessoa vai ser rejeitada e odiada por causa de Jesus. E o que isso significa? A nossa debilidade, né? A nossa pequenez, a nossa insuficiência diante das pessoas. E nós mostramos também a nossa condição de chorar pelos nossos pecados e pelos pecados também das outras pessoas. Mostra também a nossa vivência com autocontrole, com paciência, não é? Com humildade, não é? E mostra também a nossa vivência interna dos valores do reino de Deus dentro do nosso coração e fora também. Mostra a relação de amor e de perdão para com Deus no sentido vertical e no sentido horizontal para com as pessoas. Mostra também a nossa vida de santidade, já que então os limpos de coração é que verão a Deus, então é preciso uma vida de santidade diante de Deus no mundo. E mostra também a nossa missão de ser um pacificador, de receber a paz de Cristo, uma vez que Ele é o príncipe da paz, e testemunhá-la no mundo também. Mostra também a nossa prática daquela os tríplice princípios de Paulo, a fé, a esperança e o amor, não é? Mostra aqueles que são perseguidos, eles não pagam mal com o mal, mas pagam o mal com o bem, como ensinou Paulo. Então a prática da fé, nós cremos que Deus está conosco na perseguição, Ele nos ensina a amar o inimigo e nos ensina a esperar no Senhor, esperar que Deus nos liberte ou então que Deus nos leve, não é? Então nós esperamos no Senhor. E por último, os rejeitados e os odiados por causa de Jesus são aqueles que têm uma crença firme em Jesus e no reino de Deus. Esse é um bom resumo das 9 bem-aventuranças. E falando sobre os mártires da igreja, Franklin Ferreira, que é um bom expositor bíblico, e escreve no jornal A Gazeta do Povo, ele diz que para a tradição cristã, um mártir, né, que vem, a palavra mártir, que vem da palavra grega martis, significa testemunha, diz ele, e é uma pessoa que sofreu perseguição e morte por confessar ou defender a fé no Senhor Jesus Cristo e agir coerentemente com esta fé ou por se recusar
a renunciá-la por exigência de uma força externa e, na maior parte das vezes, uma força política, diz ele, mas também pode ser uma força religiosa. Jesus fala que os seus discípulos seriam abençoados ou bem-aventurados e vitoriosos, mesmo que as pessoas mentissem contra eles ou fossem injuriados e perseguidos. Tasker, no seu comentário de Mateus, ele diz que quando ele, o Messias, se retirasse da presença desses discípulos, o ódio do mundo, até então voltado contra ele, contra Jesus, enquanto estava na terra, se voltaria para os seus seguidores. Ele tem razão nisto, né? Na medida em que Jesus vai para o céu, ele deixa o Espírito está com os crentes, mas agora os crentes enfrentam a perseguição no lugar de Cristo. Note que uma dura realidade paira sobre a vida dos verdadeiros discípulos, que na verdade, na maioria das vezes, não é de tranquilidade e descanso, mas é de perseguição, né? Perseguição que as pessoas têm. William Hendrickson, no seu comentário sobre Mateus, ele diz que, semelhantemente, pouco depois das primeiras perseguições da igreja, os cristãos iriam ser qualificados, primeiro com Mateus, diz ele, pela razão de não adorarem um Deus visível. Segundo, os cristãos foram chamados, diz Hendrickson, de imorais, pela razão de serem forçados a se reunirem com frequência a lugares secretos, especialmente as catacumbas de Roma. Quando perseguidos, os crentes ali se reuniam e ali faziam seus cultos. E em terceiro lugar, não só eram chamados de ateus, imorais, mas também de antipatriotas, porque pela razão de que eles não adoravam o imperador romano, que era tido como Deus, e mostravam a sua lealdade, diz aqui o Hendrickson, a Cristo como seu rei, e se recusavam a adorar o imperador. Se um soldado romano, por exemplo, ele passasse por um cristão e ele dissesse que aquele cristão deveria então se curvar perante o soldado romano, que representava ali César, e então o soldado romano diria para ele, Kyrios César, né? César é Senhor. E o cristão jamais faria isso. Ele poderia até se ajoelhar, mas ele diria Kyrios Jesus, né? Jesus é o Senhor. Então, os romanos detestavam os cristãos, especialmente os imperadores. Quando nós olhamos o sofrimento, né? Qual a forma que o sofrimento se apresenta? Em Mateus 5,11, Jesus diz, bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Nesse verso, Jesus faz aqui uma mudança da terceira pessoa para a segunda. E note que Jesus foi perseguido pelos líderes judeus com insultos e com calúnias. Se você olhar lá em Mateus 9:34, os judeus dizem, você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? Então veja que eles acusam Jesus, que na verdade dolo algum se achou em sua boca, ele não teve nenhum pecado, mas eles os acusam de estar cheio de pecado e mostrar que ele não era na verdade nenhum rabino, nenhum ensinador, não é? E você quer nos ensinar, não é? Em João 8:48, Jesus então é equiparado a um samaritano que é então odiado pelos judeus, né? E eles dizem então, será que não temos razão de dizer que você é samaritano e tem demônio? Veja quantas vezes, são alguns exemplos aqui só, mas muitas vezes Jesus foi insultado. Mas em João 7:49, os fariseus dizem então
para os guardas, mas esse povo nada sabe da lei, é maldito. Então, aqueles que seguem a Jesus ou que o próprio Cristo e os seus discípulos são chamados de malditos. Então, o sofrimento ele se apresenta aqui de várias formas, não é? Mas ele foi profetizado por Cristo. Lá em João 15, verso 20, Jesus diz: se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Então, na verdade, a perseguição é o resultado de uma vida que desagrada a Satanás e a própria condição do mundo. Em terceiro lugar, o sofrimento requer a lealdade do discípulo a Cristo. Veja que, de fato, os discípulos foram perseguidos, mas mantiveram-se, em geral, leais a Cristo, mesmo que isso custasse a própria vida. Veja, por exemplo, Pedro e João, quando ali questionados no Sinédrio, por causa de pregarem o Evangelho, o texto diz, Atos 5:41, eles retiraram então do Sinédrio, depois dos fariseus e saduceus, essênios e outros grupos que pertenciam ao Sinédrio, eles diziam então aos apóstolos que não mais anunciassem então a Jesus o Nazareno, ali não anunciassem esse nome, não é? Então eles retiram do Sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos, diz o texto, de sofrer as afrontas por esse nome. E, em último lugar, o sofrimento ele traz vitória. É a vitória sobre o egoísmo, a vitória sobre o desamor, a vitória sobre o desserviço, a vitória sobre o mau testemunho. Nós diríamos essas 4 áreas especialmente. Em 1 de Pedro 4, 1-2, Pedro diz, ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Ele está falando a cristãos da diáspora, perseguidos. E ele diz, pois aquele que sofreu na carne, ele rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Em 1 de Pedro 4, também, falando aos crentes perseguidos, versos 14 e 16. Veja que Pedro diz, se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Esses estudos finais são, na verdade, uma profilaxia, uma prevenção, para que, se um dia passarmos pelo sofrimento, e muitos já estão passando, nos locais de trabalho, de escola, em outros locais, e que Deus possa ajudá-lo a usá-los como a ferramenta de Deus para que você possa dar um bom testemunho do nome de Cristo. Que Deus abençoe e guarde a você e a sua casa. Amém.